Oi, lindezas! Tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe aqui para o canal mais uma touca. Eu estava aqui no YouTube vendo os shorts e me deparei com uma gringa fazendo esse modelinho aqui. E vim correndo gravar para vocês, porque eu achei, além de linda, super fácil de fazer. A gente só vai trabalhar pontos baixos e baixíssimos. E esses pontos baixíssimos aqui do topo é o que faz toda a diferença na peça, porque deixa ela menos franzida, ela fica com o formato, ó, certinho da cabeça. E a gente vai fazer essa peça agora juntinho, tá bom? Então vamos para nossa videoaula. Para a confecção dessa touca eu vou utilizar a lã molê. Muita gente não gosta do fio molê, né? Porque acha que ela fica uma peça muito dura, por ela ser 100% acrílica. O tex dela é 500, tá? E aqui eles falam que é agulha de 4 a 5, né? De 2 a 2,5. Eu nunca sei se esse é o de tricô e o de baixo é o de crochê. Mas como eu nunca sigo o que tá falando aqui, eu vou falar o que eu faço pro meu trabalho não ficar duro. Eu sempre uso uma agulha bem grossa, então você tem que fazer o teste. Essa aqui que eu vou utilizar é a 5. Acho que não vai dar pra ver. Mas dependendo do trabalho que você for fazer, tem trabalho que você consegue fazer com a 4 e não fica tão duro. Tem trabalho que você precisa até da 6. Então, aqui, o que você precisa fazer? Testar. Você vai pegar a sua agulha e ver como tá o seu ponto. Se vai ficar uma correntinha que chega a tá mostrando os buraquinhos, ó. Tá vendo? Que você consegue enfiar com facilidade, porque se ficar um trabalho muito apertado, com umas correntinhas muito apertadas, não tiver frouxinho, vai ficar duro, tá bom? Ó, a cor dela é 0318, esse amarelo aqui que parece um amarelo ovo, mas eu achei bem bonita essa cor. Eu vou precisar, então, da lã da agulha, de uma tesoura para o arremate, agulha de tapeceiro para fechar o topo. Marcador é importante porque tem pessoas que se confundem na contagem de ponto, então, se você for dessas, use o marcador para não se perder, gente. E aqui, ó, a fita. A fita por quê? Porque eu não vou trabalhar a quantidade de correntinhas. Porque como todo mundo aqui eu acho que já sabe, a agulha muda, a linha muda, a minha tensão de ponto muda. Então não adianta eu te falar, é 40 correntinhas, 30 correntinhas, porque talvez não dê o tamanho que você precise. Eu vou fazer 28 centímetros. É um tamanho adulto, mas você pode fazer 30 se você gostar ela com a barra um pouco maior, tá bom? Eu tenho também já aqui no meu canal, lá na aba comunidade, uma tabela de medidas de touca. Então, você pode ir lá e ver os outros tamanhos e se basear por lá, dependendo o tamanho que você for fazer. E pode também, se não quiser usar o fio mulê, usa o fio que você gostar, porque como eu tô passando por medida, vai dar certo com qualquer fio, tá bom? Aqui eu já fiz os meus 28 centímetros de correntinhas. Você pode colocar aqui em cima, ó, sem esticar, tá? Porque se você esticar, depois, na hora que ela voltar no formato normal, ela vai encolher. Então, você só coloca aqui em cima da fita, ó, pra você ver o tamanho, sem esticar, ó, do jeitinho que ela tá. O primeiro nozinho, geralmente, eu deixo um pouquinho pra fora, porque nele eu não faço correntinha em cima dele. Então, ó, você vê que tá com 28 centímetros. Se a sua for 30, ou qualquer outro tamanho, aí você vai medir aí o tamanho da touca que você for fazer, tá bom? Então, aqui, ó, outra coisa, não faça essas correntinhas muito apertado. Pode ver que a minha, ó, ela tá mais frouxinha, você até vê do outro lado, ó. Deixa eu dar um zoom. Os buraquinhos, tá vendo? Porque se ela tiver muito apertada, você não vai conseguir trabalhar essa primeira carreira, que é um pouquinho mais chatinha. Então, aqui, eu fiz os meus 28 centímetros de correntinhas. E eu vou pegar aqui agora, ó, tá vendo aqui atrás? Que ela tem umas bundinhas atrás da correntinha, ó. Você vira assim, você percebe essa bundinha dela, ó. Que é a parte da frente da correntinha, você vira, tem as bundinhas. Então, você vai vir aqui nas bundinhas, na primeira bundinha, e fazer um ponto baixíssimo. Vir na próxima, opa, sem desfiar, viu? E fazer o segundo ponto baixíssimo.
Em cada bundinha, você vai fazer um ponto baixíssimo. Eu preciso aqui de 10 pontos baixíssimos. Então, eu vou trabalhar aqui os meus 10 pontos. Vou fazer junto com vocês, não vou cortar, tá? Então, aqui você conta. Esse aqui conta, viu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não aperta também esse ponto baixíssimo, tá, gente? 10. Então, aqui eu tenho meus primeiros 10 pontos baixíssimos. Feito isso, o resto da correntinha a gente vai trabalhar só ponto baixo, pegando ainda pela alcinha de trás, que é nessa bundinha aqui que forma, ó. Tá vendo? Então, agora a gente vai trabalhar pontos baixos. Tá vendo? Se tiver muito apertado, você não vai conseguir pegar aqui atrás. Ela tem que estar mais frouxinha. Eu vim trabalhando, ó, todas as bundinhas aqui da correntinha, ó, e essa é a última. Então, nela, a gente vai pegar pela frente, ó, a gente vai enfiar a nossa agulha aqui como se a gente estivesse fazendo do jeito que a gente está acostumado a fazer mesmo, ó, e faz o ponto baixo, porque aqui vai ser a nossa barra, tá bom? Depois desse nozinho, eu costumo desmanchar para dar uma apertadinha. Agora, aqui, o que que eu faço? Fiz o último ponto, faço uma correntinha e viro o meu trabalho. Virei o meu trabalho, eu venho, ó, tá vendo que fica um buraco das correntinhas? Atrás desse buraco tem uma laçada, gente, ó. Se você virar assim, você vê. Aqui é o nosso primeiro ponto. Se a gente não fizer nele, a gente vai estar diminuindo e a nossa barrinha não vai ficar retinha. Então, a gente vem nele e faz um ponto baixo, pegando só na laçadinha de trás, porque agora a gente vai voltar pegando só a laçadinha de trás, fazendo ponto baixos em cima de cada ponto baixo, pegando só a laçadinha de trás. Até chegar naqueles 10 pontos aqui, ó, novamente. Aí, Vanessa, eu vou me perder. Se você costuma se perder, o que que você faz? Você pega, deixa eu pegar aqui um marcador. Você pega um marcador, gente, e conta aqui as laçadinhas, ó. 1, 2, 3, tô puxando pra mim, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a gente sabe que esse aqui já é o primeiro ponto baixíssimo. E marca. Agora, se você não se perde, ó, olha como eu identifico. Geralmente, eu não costumo marcar, não. Eu faço o seguinte, ó. Não sei se tá bem focadinho. Percebe que aqui, ó, os pontos baixos, ele tem duas perninhas embaixo? Ó. Ele tem essas duas perninhas embaixo de cada ponto baixo. O baixíssimo não tem. Então, eu venho trabalhando, trabalhando, trabalhando. Na hora que eu chego no último ponto baixo, eu já pulo ponto baixíssimo, porque eu consigo diferenciar o baixo do baixíssimo. Agora, se você não conseguir diferenciar, marca. Você vem daqui pra cá, conta os 10 e marca, tá bom? Então, eu vou trabalhar até aqui, do mesmo jeito, ó. Pegando só a alcinha de trás. Na hora que chegar ali, eu volto mostrando. Olha só, trabalhei até chegar aqui, ó. O próximo já é baixíssimo. Então, você tira o marcador, que fica mais fácil. E vem só na alcinha de trás, tá? Continua fazendo só na alcinha de trás. Só que agora é ponto baixíssimo. Então, você traz pra frente e passa direto aqui pra dentro, ó. Traz a laçada e passa direto. Não aperta, porque se você apertar esses pontos baixíssimos, vai ficar ruim para você fazer na próxima carreira. Então, ó, deixa sua mão mais solta e faz os 10 pontos. Ó, tá vendo que ele fica até a última laçadinha? Você vai até a última laçadinha. Pegou a última laçadinha, faz uma correntinha e vira o seu trabalho. Virou o seu trabalho, ó, não esquece que é na laçadinha, ó. Tá vendo? Então, aqui é um ponto.
Qualquer coisa, você olha qual que é o primeiro buraquinho. Então, ele é o seu primeiro ponto. Ele fica atrás da laçada quando você vira. Faz o ponto baixíssimo. Então, a gente volta fazendo os pontos baixíssimos em cima dos pontos baixíssimos. Vem fazendo. Não aperta, viu, gente? Senão ele fica todo torto depois aqui. Aí você conta. Você já deu os 10. Então, você vem aqui, ó. 2, 4, 6, 8, 9. Falta mais um. 10. Agora deu 10. Tá vendo? Pode ver aqui. Olha o de baixo. É baixíssimo também. Esse daqui já é baixo. Então, aqui, ó, já começa os baixos. Você pode olhar assim ou você pode usar o seu marcador. Aí fica a critério de vocês, tá bom? Então, agora você vai seguir fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Pegando só a laçadinha de trás também, que é o que vai dar o nosso efeito sanfonado na touca. Até chegar lá na barra, tá bom? Cheguei aqui na barra, ó, o último ponto. A gente não pega só a laçadinha de trás, a gente pega as duas laçadinhas. Então, fica um buraquinho aqui, ó. Não tem como errar. Você enfia a agulha no buraquinho, que daí você tá pegando as duas laçadinhas, ó. Traz o seu fio pra frente, faz o ponto baixo. Fez o ponto baixo, não esquece de fazer uma correntinha. Fez a correntinha, virou. Opa, tô pisando no fio aqui. Virou, a gente vem, ó, tá vendo que fica o buraquinho? A gente vem aqui em cima para fazer o nosso ponto baixo. E segue voltando, ponto baixo, dentro de cada ponto baixo, só pegando a alcinha de trás. Ó, ele vai ficar bem retinho, viu? Tá vendo? E agora eu vou fazer... Aí, aqui, ó, você tem as duas opções que eu já tinha te dito, né? Ou você vir fazendo e a hora que você vê que foi o último, ó, como dá para identificar o baixo do baixíssimo. Quando você vê que foi o último, você desce para fazer, ou você conta e marca, ó. 1, 2, deixa eu pôr pra cá. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui é o último, a gente já começa o baixíssimo. Tá bom? Eu vou fazer, a hora que chegar aqui, eu mostro novamente. Já fiz, ó, já cheguei aqui no primeiro baixíssimo, solto e volto fazendo os pontos baixíssimos. Sempre deixando bem frouxinho, sem apertar, ó. Por isso que é importante uma agulha mais grossa, pra não ficar apertado, tá? Então, aqui, ó, sempre pegando a alcinha de trás. Olha como já vai ficando bonito, né, ó. Aqui os baixos e aqui o baixíssimo. Ao lado de trás também, ó, fica as correntinhas. As correntinhas ficam dos dois lados. Fica parecendo um tricô aqui, né, ó. Não lembra um tricô? Então, aqui, ó, cheguei no último. O último a gente pega também, ó. Essa a gente traz. Baixíssimo. Faz a correntinha e vira. Virou, a gente pega o primeiro ponto. Tá? Faz o baixíssimo. E volta. Fazendo baixíssimos. Pegando só o de trás, ó. Perceba que eu tô pegando só a laçadinha de trás. Se ficou com dúvida, é só contar. Se já foi 10, tá bom? Ó. A primeira, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Falta mais um. 10. Fiz os 10, agora o próximo é baixo. Gente, a touca é só isso. No começo, os 10 pontos baixíssimos. O restante, ponto baixo. Tudo pegando por trás. Só a barra que eu pego as duas laçadinhas
pra ela ficar mais bonita, tá bom? Aqui, ó, na parte de cima não pega as duas laçadinhas, eu pego só a laçadinha de trás. Aqui parece que ficou meio frouxo, que eu não apertei direito o ponto. Deixei muito frouxo, ó. Depois eu vou tentar ajustar aqui. Se bem que aqui no topo depois a gente vai costurar, viu? Mas aqui, ó, é só fazer. Eu vou fazer mais uma vez a barra, porque vai que alguém ainda não pegou. Voltei de novo pra mostrar a barra, ó, é o último ponto, ó, você vê que é a última laçadinha. Opa! Deixando cair tudo aqui, gente. Então, ó, você não pega só de trás, você pega as duas. Faz seu ponto baixo, faz a correntinha, vira e volta nele, fazendo o ponto baixo, pegando só a laçadinha de trás agora, gente, ó. Tá vendo, ó? Ele vai ficar bem retinho, bem alinhadinho. E segue fazendo. Eu vou fazer mais uma vez a parte dos pontos baixíssimos, para ver se vocês pegou de vez, gente. Então, eu vou trabalhar aqui, a hora que chegar lá, eu volto. Cheguei aqui, ó, nos 10 baixíssimos. 2, 4, 6, 8, 10. Sempre na dúvida, confirma. Chego aqui e faço os 10 baixíssimos. Ó, cheguei no último, faço o baixíssimo, faço a correntinha, viro normalmente e pego ele novamente, ó. Faço baixíssimo. Deixa muito frouxo, não, senão vai ficar um buracão, igual eu deixei aqui no começo. E agora, segue fazendo. Pegando só o de baixo. Então, agora, gente, é isso, tá? Vocês continuam fazendo aí, eu vou continuar fazendo aqui. A hora que tiver num tamanho legal, eu volto mostrando pra vocês, tá bom? Lindezas, eu já teci aqui, ó, um bom tanto. Olha só. Eu vou medir aqui pra ver quanto que já deu. Tem aqui uns 47 centímetros. Eu acho que tá bom, por quê? Porque ela estica a circunferência da cabeça feminina a partir de 53 centímetros, né? Uma média de 53, por aí. E pra mim tá bom. Aqui eu contei, ó, deu 60 carreiras. Mas aí, dependendo qual for o ponto, como for o seu ponto, qual for a linha, agulha que você utilizar, pode ser que dê mais ou menos. Mas aí você faz o tamanho que você achar melhor. Ou pode medir também na cabeça, ver se fecha. Eu medi aqui na minha cabeçona, ela fecha. Então, ó, 47 centímetros. Então, aqui tem para 53, 1, 2, 3, 4, 5, 6 centímetros de folga. Aqui não tem avesso. Eu acredito que não, porque os dois lados para mim são iguais. Então, é mais fácil eu virar pro lado de cá, ó. Que daí eu vou pegar esse fio e trazer pra frente. Então, eu vou enfiar aqui no buraquinho e trazer esse fio pro lado de cá. Passar aqui pra dentro do buraquinho da barra. E aí, eu faço uma correntinha pra prender, tá bom? Vou dar um zoom. Vai ficar melhor pra ver. Agora, eu vou costurar como? Deixa eu tô pisando fio aqui. Eu vou costurar pegando o fio de cá com o fio de lá. Então, assim, eu pego daqui e pego de cá. É como se eu ainda estivesse fazendo as minhas correntinhas. Eu não pegava só no fiozinho de trás, então eu vou pegar no fiozinho de trás da frente e o fiozinho de trás do lado de trás. E fazer ponto baixíssimo. Fiozinho de trás da frente e o fiozinho de trás da parte de trás. E fazer o baixíssimo. Fiozinho de trás da frente e o fiozinho de trás e trago pra frente. Olha só como ele vai ficar. Tá vendo? Tá ficando desse jeito. Vai ficar bem próximo aqui, ó. Então, eu vou fazer assim, ó, por toda a volta, ó. Fiozinho de cá, com fiozinho de lá, e vou trazendo, ó. Só laçadinha, né? Laçadinha de trás daqui e laçadinha de trás dali. Trago pra frente e faço ponto baixíssimo, ó. Laçadinha de trás da parte da frente e laçadinha de trás da parte de trás. Trago pra frente, faço baixíssimo. E agora eu vou caminhando. Vou caminhando, deixa bem apertadinho aqui, né? Mas vai ficar retinho. Vou caminhando até chegar aqui.
Tô chegando aqui, ó, no fim, eu vou fazer a mesma coisa, pegar a laçadinha de trás de cá e a laçadinha de trás do lado de lá. E fazer o baixíssimo. Aqui eu posso fazer mais uma correntinha. Vou puxar agora o tanto que eu vou colocar na agulha de tapeceiro. E eu tô aqui toda plena, achando que eu tô gravando. O celular acabou a bateria e eu fiquei falando sozinha. Agora eu tive que desmanchar o que eu já tinha costurado. Precisei cortar aqui. E agora a gente vai fazer de novo aqui junto com vocês. Agora ficou até com a marca, ó, da onde eu já tinha costurado. Aqui, ó, não precisaria tirar da agulha. Era só passar na agulha e trançar, mas eu precisei cortar. Eu poderia dar um nó aqui também, mas deixa ela aí. Eu passei numa agulha agora. Então, o que que a gente vai fazer? Com esse fio aqui mesmo, dobrado, passado na agulha, a gente vai trançar, ó. Entra num buraquinho, que vai estar menor, não vai tá tão evidente igual tá esse aqui. É porque esse daqui, como eu já tinha costurado, ó. Então, você entra no buraquinho e sai no outro. Entra no buraquinho e sai no outro. E vai costurando. Tá vendo? Você entra em um, sai no outro. Entra em um e sai no outro. E vai fazendo assim, ó. Entra em um, sai no outro. Entra em um, sai no outro. E vai passando o fio. Então, enquanto eu vou costurando aí, gente, vocês aproveitam. Se for novo por aqui, se inscreva, tá? Deixe seu like, porque vocês estão esquecendo de dar o meu like. Compartilha com mais pessoas, se vocês gostarem. Comenta aqui embaixo se vocês estão gostando da aula, tá bom? Bom, aqui é a coisa mais simples, gente. Só sei trançando aqui assim, ó, os pontos pra lá, pra cá, agulha. E puxar. Eu não ia nem desmanchar pra mostrar de novo, né? Mas vai que tem alguém aí que fala, ah, ela mostrou costurando. Aí eu tive que desmanchar. Ó, aqui você chegaria, isso daqui estaria preso aqui. Você chegaria aqui, você ia puxar tudo e apertar. Mas agora como não tá, ó, eu vou passar mais esse último. Vou tirar da agulha que eu acho que fica mais fácil. E vou puxar dos dois lados agora, né? Então, ó, só vou puxar o fio. Deixa a hora que você passar na agulha, o fio duplo fica melhor também, viu? Então, aqui, ó, puxei já, eu acho que não vem mais que isso, não. Vem sim. Qualquer coisa, ó, entra por dentro, vê o tamanho que tá o buraco. Não tem que estar grande, não. Tem que estar com o buraco pequeno. E agora a gente vai dar um nó. Bem apertado, hein, gente, ó. Economiza nesse nó, não. Pode dar uns 3 nós, se for exagerado igual eu. Apertar mais. Vou dar um nó. Dar uma viradinha, ver como que ficou. Ó, tá bem juntinho, tá vendo? Vou dar mais um nó. Só pra ter certeza. E aqui eu já posso cortar. Eu não vou cortar muito curto. Vou cortar um tamanho assim, ó. Porque se a pessoa for fazer um pompom, ela passa o pompom por aqui, ó. E amarra o fio do pompom aqui junto com esse. Mas esse aqui eu não vou fazer um pompom. Eu só vou esconder o fio pra cá. Esse aqui eu também vou esconder. Mas eu nem vou mostrar escondendo, porque isso eu acho que todo mundo sabe, né? O daqui da ponta também, do comecinho, a gente também vai esconder pro lado de dentro, tá? E olha como ela ficou. Deixa eu posicionar melhor a câmera. O bom desses pontos baixíssimos aqui no começo é que não fica aquele monte aqui em cima. Igual quando a gente só faz o triângulo reto e depois costura aqui em cima, fica muito franzido. Assim não fica tanto, ó. Olha só. Tá vendo? Ele não fica todo franzido, ele fica franzidinho mais aqui no buraquinho. Se a pessoa quiser colocar um pompom, vai ficar bem bonitinho, ou se não, fica bonito assim também, ó. Olha que bonito que ficou. Dá pra usar assim, esse daqui eu fiz com uma barra menor. Se você quiser fazer pra usar sem barra, você diminui um pouco. Ou pra usar uma barrinha menor, igual eu fiz. Ou se você quiser maior, faz com uns 30 centímetros ou mais pra ficar com uma barra maior.
Mas esse meu é assim mesmo, ó. A costura, ó. Ó como fica a costura. Fica bem parecido. Na hora que estica assim, ó, ele fica bem parecido com os outros pontos. Ele se confunde facilmente na hora que tá na cabeça. E a nossa peça ficou assim, olha só que graça que ficou. Eu gostei bastante de fazer essa peça, achei super fácil de fazer e muito linda também. Eu não conhecia, comenta aqui embaixo se você já conhecia esse jeito de fazer essa touca. Eu só conheci o retângulo todo com ponto baixo mesmo, ou com pontos altos, eu já vi. Agora com o ponto baixo, baixíssimo, deixa a peça bem redondinha, eu achei bem interessante. Comenta se você também gostou. Se gostou, deixe seu like, compartilha com mais pessoas. E se for novo por aqui, não esqueça de se inscrever e de apertar o sininho de notificação para receber a notificação dos próximos vídeos, tá bom? Beijos, lindezas. Tchau, tchau.